Olá, meus queridos ouvintes, está iniciando mais um devocional do Temor e Tremor. Eu me chamo Evai Silva e hoje nós meditaremos no texto de Atos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. Mas antes de qualquer coisa, vamos estar fazendo uma oração inicial. Eterno Deus e bondoso Pai, diante de Ti, Pai, eu quero entregar, Pai, a nossa vida, meu Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Dizer, Senhor, que carecemos, Pai, do Teu amor, carecemos da Tua misericórdia, Senhor. Senhor, que Tu possas, meu Deus, me orientar neste momento e abençoar a vida de cada ouvinte, Pai. Que Tu venha falar ao coração deles, Pai, através da Tua palavra. Que nós sejamos constrangidos, Senhor, e compelidos a Te buscar cada vez mais. Assim que eu te oro e te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Vamos à leitura do texto, meus amados. Pedro e João diante do Sinédrio. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número destes homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciões e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram de linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante dele, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Vamos dividir a nossa palavra em blocos. Nós vamos analisar primeiro do verso 1 ao verso 3, depois do verso 4 ao verso 7, depois nós finalizamos do verso 8 ao verso 12. Então vamos dar início à nossa reflexão nesse texto hoje, meus amados. Nós temos aqui as marcas, ou uma das marcas, da igreja verdadeira, né? Nesse texto nós somos apresentados a algumas das marcas da igreja verdadeira, que é a perseguição, é a fidelidade a Cristo, né? A proclamação de Cristo crucificado e ressurrecto. Então a gente tem essas marcas aqui que nos apontam para as características de uma igreja que seja verdadeira e que se preza a pregar um evangelho puro e genuíno e a anunciar Cristo verdadeiramente. Como eu falei, nós vamos observar do verso 1 ao verso 3 primeiro, onde a gente tem o seguinte: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e recolheram até o cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Jesus, meus queridos, ele, quando estava vivo aqui nessa época, né, antes de morrer e ressuscitar, ele sempre foi vigiado de perto pelas autoridades. E certamente, após a partida dele, não ia ser diferente. Pedro e João aqui, eles foram os primeiros a enfrentar isso na pele, né, esta perseguição. Agora como igreja, né, com o Senhor Jesus já assunto aos céus. Os dois apóstolos, eles haviam acabado de curar, né, um coxo pelo poder de Jesus Cristo, que se encontrava lá na porta do templo. E esse fato aconteceu por volta das 3 horas da tarde. O fato desta cura, né? Aconteceu 3 horas da tarde, para falar a verdade, né? O texto nos deixa isso claro. Então a gente observa que Pedro e João, eles ainda estavam ali pregando no templo. Presume-se que esse fato que nós relatamos no capítulo 4, do verso 1 ao 12, ele acontece por volta das 4 horas da tarde, né? Logo após ali, aquele evento do capítulo 3. O Simon Kitzmaker, ele ressalta que depois de feitos os sacrifícios da tarde, eram fechados os portões ali do templo e dessa forma se encerravam ali as atividades no dia. Então é por isso que eles foram
levados ao cárcere e não diretamente a um tribunal para serem julgados, né? E isso, enquanto eles estavam ali pregando, vem o capitão do templo, né? Os saduceus e os sacerdotes, que vem em direção a eles, né, ressentido por causa do que eles estavam ali ensinando ao povo, ressentido pelo que eles estavam pregando ao povo, que era nada mais nada menos que Cristo, né, Cristo ressurreto, né, pregando a ressurreição dos mortos e direcionando o povo para a fé em Jesus Cristo, né, que é o nosso único e verdadeiro Salvador. E ressentidos dessa forma, eles prendem os dois, os recolhem até o cárcere. E, como eu já disse, justamente porque já tinha se encerrado as atividades, então eles passariam a noite no cárcere para no dia seguinte eles serem julgados, né? Por isso eles não foram levados diretamente ao tribunal. E eles fazem isso porque o que os apóstolos ali eles estavam ensinando era totalmente contrário ao que eles acreditavam, né? Porque, por exemplo, os saduceus eles não criam na ressurreição, né? Então, aquele ensino que os apóstolos estavam propagando, para eles era uma ameaça. Então, por isso que eles o prendem. Aí nós temos a partir do verso 4 ao verso 7. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Interessante que a gente inicie essa parte aqui citando o que Paulo diz a Timóteo, lá na sua segunda epístola, no capítulo 2, do verso 9. Ele vai dizer: pelo que sofro dificuldades como malfeitor e até prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Mateus, relatando a fala de Cristo em seu evangelho, no verso 18, no capítulo 16, no verso 18, ele vai dizer, né, a parte B do verso: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, no caso a igreja de Cristo, né? E quanto a esse fato aqui, tanto desse verso de Paulo como esse que Mateus escreveu, nós temos que nos atentar a alguns aspectos, principalmente nesse verso que Mateus falou, que Cristo nos diz, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Primeiro, a declaração de Cristo aqui nos mostra que ele tem uma igreja nesse mundo. Depois, que essa igreja ela seria fortemente perseguida, combatida, e não apenas só por homens, mas também por forças espirituais, né? Como ele vai dizer, as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Então, todos os poderes do inferno, eles estarão tentando derrubar, acabar com essa igreja. Contudo, o terceiro aspecto que a gente tem que observar é que, apesar de todas as investidas, seja de homens, seja de Satanás, serão vãs, elas não vão prevalecer e a igreja de Cristo ela permanecerá de pé, porque como o próprio Cristo diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a minha igreja, contra a igreja de Cristo. Nós, como igreja de Cristo, nós devemos esperar a oposição do mundo. Nós que somos espirituais, devemos esperar a oposição daqueles que são carnais, devemos esperar lutas. Então, assim, que nós estejamos preparados. E quando olhamos para os santos do passado, para os apóstolos, para os pais da igreja, para grandes homens do Senhor que se dedicaram a pregar o evangelho séculos atrás, nós comprovamos tudo isso, nós comprovamos essa oposição, porque todo o percurso da igreja nos revela que ela sofreu grande perseguição. O percurso da igreja é marcado por uma grande perseguição e uma aversão ao Evangelho de Cristo. Mas, contudo, isso nunca foi e nunca será suficiente para refrear o avanço do Evangelho. Pois é como Paulo ele vai dizer, a palavra de Deus ela não está presa. Enquanto os homens se amotinam, homens carnais tentando derrubar, desacreditar o evangelho, outras multidões se dobrarão e reconhecerão Cristo como único e suficiente Salvador. E o verso 4, como eu falei, ele nos comprova o que nós estamos acabando de dizer. Ele diz, porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. A tentativa de refrear o evangelho ali não teve êxito. Toda a perseguição ali não funcionou. É como o Hernandes Dias Lopes vai dizer, a perseguição nunca impediu o crescimento da igreja. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela vai avançar no poder do Espírito. Então a prisão ali dos apóstolos, em hipótese nenhuma, ela fechou as portas da igreja para que novos convertidos se achegassem. Não. Ou seja, nenhuma ameaça pode refrear
pode deter o poder do Espírito Santo, pode deter o poder de Deus para converter corações. Então, a palavra foi propagada e homens se converteram. E no dia seguinte é chegada a hora do julgamento. Os apóstolos eles foram levados diante das autoridades religiosas para serem julgados. E a eles foi perguntado: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? A gente vê isso no verso 7. Agora eu quero que vocês imaginem o que se passou na cabeça de Pedro e João nesse exato momento. Porque será que a história se repetiria da mesma forma que aconteceu com Cristo? Eles sabiam que não poderiam esperar daqueles homens um julgamento justo, porque aqueles mesmos homens tinham julgado injustamente a Cristo. Agora, será que eles teriam o mesmo destino que Cristo? Será que eles seriam entregues à cruz? Certamente eles devem ter pensado isso, mas a gente vê qual foi a atitude deles em relação a isso a partir do verso 8 a 12. Porque Pedro, ali ele se levanta cheio do Espírito Santo, sem sequer pensar duas vezes, sem sequer pensar nas consequências das suas declarações ali. Ele não busca se defender ou se justificar. E juntamente ali com João, ele anuncia Cristo crucificado e ressurreto. Ele só se preocupou com a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E não se preocupa em se defender, não pensa se ele seria condenado à morte por conta dessas declarações. Ele vai lá e diz que seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, ou seja, ele prega para as autoridades ali e prega para o povo. Ele diz que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele, este homem está em pé diante de vós, ou seja, o coxo, certamente o coxo estava ali, o ex-coxo no caso, né, estava ali presenciando toda aquela cena. E Pedro continua: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, ele que é em Cristo, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. A pedra principal, a pedra angular, foi rejeitada pelos homens. E aqui mais uma vez, Pedro, um pescador iletrado, ele se levanta entre os homens instruídos e ricos e proclama a supremacia de Cristo. Imagine essa cena, todos ali, aquelas autoridades ao redor de Pedro e João, prontos para o acusarem, e se assim fosse, executá-los, assim como executaram Cristo. Mas os apóstolos, eles não se intimidaram, muito pelo contrário, eles se levantaram e falaram com autoridade, eles deram testemunho de Cristo, pregaram aquela multidão ali no templo e responderam às acusações usando a palavra do Senhor, defendendo não a sua própria honra, mas a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos amados, que nós nos levantemos em meio a esse tribunal corrompido que é o mundo atual, a nossa atual conjuntura, e preguemos a Cristo sem medo das perseguições, porque Cristo já nos disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Nós não podemos nos amedrontar, nem nos acovardar e dizer: como é que eu vou falar? Eu não tenho capacidade, eu não tenho estudo. Mas uma coisa eu quero te dizer: Cristo levantou Pedro, Deus levantou Pedro, originalmente um pescador, porque Pedro ele não tinha esse conhecimento, ele não era formado, ele não tinha se formado em grandes escolas, assim como os fariseus, mas Cristo pegou um homem simples, um homem comum e transformou em um pregador da palavra. O Espírito Santo, e isso é o cumprimento da promessa que nós temos lá em Mateus 10, o verso 19, o verso 20, quando nós temos a seguinte declaração: mas quando vos prenderem, não vos preocupeis sobre o que falar ou como falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, pois não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo de vosso Pai é quem fala por vós. O Espírito Santo nos capacita a falarmos das maravilhas de Cristo. O Espírito Santo nos capacita a glorificar o nome de Deus. Portanto, abramos as nossas bocas e proclamemos. Sejamos igreja e digamos: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Assim como Pedro, assim como João, assim como a igreja da época, que nós possamos proclamar a salvação, uma salvação que não pode ser obtida de nenhum outro modo, a não ser pelo nome de Jesus Cristo, a não ser pela obra de Jesus Cristo, pois só em Cristo há salvação. Somente em Cristo nós alcançaremos a paz com o nosso Criador, a paz com Deus. Jesus é esse homem, é esse Deus, é aquele que cura as pessoas, tanto física como espiritualmente, é aquele que arranca de nós o pecado, remove o pecado da gente, para que a gente possa estar diante de Deus
puros, alvos, espiritualmente íntegros por causa da sua obra, nos restaurando com Deus, restaurando o nosso relacionamento com Deus, que é nosso Pai. Somente por Cristo nós obteremos essa salvação, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Ninguém a não ser Cristo é capaz de efetuar essa salvação em nós. Cristo, para finalizar, ele olha para nós, pecadores terríveis, sujos, imundos, e diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Isaías 1,18. Levantem-se e preguem, sejam igreja, sejam ousados e creiam que o Espírito Santo os capacitará a falar as maravilhas de Cristo. Foi assim que iniciou a Igreja de Cristo, com perseguição. Mas um dia ela será glorificada e passará a eternidade glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é de costume, quero deixar o pedido para você compartilhar esse devocional. Nós estamos agora no YouTube, então nos ajude divulgando o nosso canal, curtindo o nosso vídeo, comentando, deixando sua dúvida, o seu elogio ou mesmo uma crítica, mas que você esteja participando e nos ajudando a proclamar as verdades eternas, as verdades de Cristo. Amém.